Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu cockpit, aqui quem fala é o Galo. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouco mais pessoal. Vou falar para vocês quais são as minhas 6 maiores lembranças da Fórmula 1, coisas que mais me marcaram na categoria, corridas e lembranças aleatórias que me fizeram gostar desse esporte ou me chamaram muita atenção. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre corridas um pouco mais antigas, não vou falar sobre a temporada de 2021 e nem sobre as temporadas recentes, porque são coisas que realmente me marcaram desde a infância, beleza? Então, bom, vamos lá! Bom, para começar essa lista, eu trouxe o GP da Turquia de 2006, dia 27 de agosto de 2006. Bom, esse dia foi a primeira vez que conscientemente eu ouvi o tema da vitória. O Felipe Massa ganhou aquela corrida e eu era bem novo, eu tinha 8 anos, então eu estava começando a entender o que era a Fórmula 1, o que significava aquela vitória, o que era aquela música. E em 2005 a gente não teve vitórias brasileiros e eu era muito novo em 2004 para entender o que estava acontecendo com o Rubinho Barrichello na Ferrari. Então eu não conseguia acompanhar isso muito bem. Em 2004 o Rubinho ganhou em Xangai, na China. Só que eu não acompanhei aquela corrida, não estava acompanhando muito, eu era bem criança, eu estava preocupado em, assistir Dragon Ball Z, não em ver corrida. Mas em 2006 eu já acompanhava mais, muito por conta do meu pai, eu saía com ele nos finais de semana, no domingo, e ele sempre estava assistindo alguma corrida, alguma categoria do automobilismo ele estava assistindo. Quando não Fórmula 1, a gente estava vendo Fórmula Truck, a gente estava vendo Stock Car. Então, eu já estava inserido nesse meio e nesse dia eu entendi o que estava acontecendo. O Felipe Massa ganhando, então foi uma coisa que me marcou muito desde aquele dia. Minha próxima lembrança aconteceu no dia 28 de setembro de 2008, GP de Singapura. Esse foi complicado, foi onde o Nelsinho Piquet bateu de propósito, depois a gente ficou sabendo, né? Naquela corrida ninguém fazia ideia que tinha sido de propósito. Ficou conhecido como Crashgate, existem vários vídeos aqui no YouTube explicando o que aconteceu, vídeos muito bons de canais brasileiros falando sobre esse episódio. Só que o que mais me marcou nem foi a batida do Nelsinho, foi o Felipe Massa saindo dos boxes carregando a mangueira de reabastecimento. E era uma corrida que ele era pole, que ele estava se encaminhando para a vitória e provavelmente foi isso que tirou o título dele de 2008. Se ele tivesse ganho aquela corrida, ele teria sido campeão. Então, no dia aquilo me marcou demais, aquela imagem, porque eu não me lembro de ter visto alguma coisa parecida antes daquilo. Então foi uma coisa que eu falei, mano, que burrice! Por que isso está acontecendo? Onde já se viu a Ferrari fazer uma coisa dessa? Depois eu vi que era uma coisa mais comum do que o normal, tanto que reabastecimento em corrida, ainda bem, que nem é mais permitido, não é uma coisa mais permitida pelo regulamento. A batida do Nelsinho Piquet pra mim não teve tanto peso quanto essa largada do Felipe, porque o Nelsinho ele não tinha tanto apelo midiático, sabe, quanto o Felipe tinha naquela época, por poder estar brigando pelo título. Então eu meio que não tava muito ligado do que o Nelsinho podia fazer. Eu sabia que era muito importante ter um Piquet na Fórmula 1, mas pra mim não tinha tanta relevância. Depois de alguns tempos eu realmente vi que eu deveria ter dado mais valor nessa época. A minha próxima lembrança não tem data exata, foi em meados de 2005. O meu pai ele tem um amigo que eu chamo de tio, que é o tio Toninho, e os dois eles conversavam muito sobre Fórmula 1 e em meados de 2005 eu lembro de ouvir uma conversa deles a respeito de Ayrton Senna. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Ayrton Senna e eu senti que aquilo era muito importante, porque não era difícil esse meu tio Toninho chorar. Ele é uma pessoa muito emotiva até hoje, então é fácil ver ele com os olhos marejados e tal. E naquele dia não foi diferente, eu vi ele e o meu pai com os olhos marejados, realmente emocionados falando daquilo. E eu não cheguei nem perto de viver a época do Senna. O Senna morreu em 94, eu nasci 4 anos depois. Só que eu sentia que era uma coisa muito importante o que eles estavam falando. Era uma coisa que tinha um apego emocional muito grande para eles. E isso para mim é uma memória muito presente na minha ligação do automobilismo e me faz até hoje perceber o quanto o Senna é importante para a geração passada e para minha geração, porque é impossível pessoas da minha geração não se emocionarem vendo documentários sobre Ayrton Senna, vendo reportagens sobre isso. Eu tenho amigos até mais novos do que eu que falam, cara, quando eu assisto o documentário do Senna, alguma coisa eu me emociono, sabe? É uma coisa muito importante pro automobilismo e pro Brasil, porque ele não foi só um piloto de Fórmula 1.
Para nós brasileiros ele foi muito mais do que isso. E esse episódio de 2005, que eu nem sei se foi em 2005, pode ter sido antes, pode ter sido depois, mas foi uma coisa que me marcou demais. Seguindo agora para o dia 13 de setembro de 2009, GP da Itália, vitória de Rubito Barrichello com a sua Brown, carro lindo demais, aquele verde marca-texto maravilhoso. E eu tava muito decepcionado com a Fórmula 1 por conta do que aconteceu em 2008 com o Felipe Massa, só que eu assistia vez ou outra alguma coisa, e esse grande prêmio, coincidentemente, eu tava assistindo. Por algum motivo eu tava fora de casa, sei lá, devo ter saído com a minha mãe, e eu nunca gostei de ficar no meio da galera, sabe? Sempre fui mais reservado, então eu tava assistindo TV e o que tava passando era corrida, então fui ver. Eu já tinha abandonado a Fórmula 1 naquela época. Depois do GP Brasil de 2008 eu não quis mais assistir Fórmula 1. Falei, mano, não é possível que isso está acontecendo, não vou mais assistir isso aqui. Só que naquele dia eu tava assistindo e foi a primeira vez que eu vi o Rubinho Barrichello ganhar uma corrida e o tema da vitória tocar pro Rubinho Barrichello. Pra mim isso foi sensacional. Porque quando ele tava na Ferrari eu era muito novo, eu era muito criança, então eu não tenho muita lembrança dessa época. Eu lembro de, na escolinha, com os amigos, ficar falando de Schumacher, essas coisas, de brincadeira, só que nada sério, nada relevante, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Só que naquele dia, ouvir o tema da vitória tocar pro Brasil, com a vitória do Rubinho, foi a primeira vitória do Rubinho que eu estava consciente do que estava acontecendo, aquilo foi muito marcante. E é por isso que essa memória para mim é muito marcante e muito importante na Fórmula 1. Partindo agora para o dia 22 de outubro de 2006, foi a primeira vez que eu vi um brasileiro ganhar no Brasil e eu vi o tema da vitória tocar em Interlagos. Isso para mim foi estonteante porque eu sempre fui uma criança muito ligada em esporte, só que muito mais do que ligada em esporte é ligado nos brasileiros em qualquer tipo de competição. Tanto que eu tenho uma memória muito clara do PAN de 2007, que eu assisti tudo, cara. Tudo que o Brasil tava competindo eu assistia e eu torcia de uma maneira absurda. Sei lá, os caras podiam estar jogando arco e flecha, tá jogando dardos. Se tinha confederação brasileira naquilo, eu tava torcendo ferozmente, sabe? Eu sempre gostei de ver o Brasil ganhando, o Brasil disputando, independentemente da categoria. Quando o Brasil ganhava no Brasil, na frente da torcida, eu ficava completamente feliz. E foi isso que aconteceu. Em 2006, o Felipe Massa estava usando aquele macacão verde e amarelo, lindo demais, uma coisa absurda. Então foi muito emblemática essa vitória para mim. Ele já tinha ganhado na Turquia nesse ano, se não me engano ele teve outras vitórias, não lembro agora. Mas foi uma coisa estonteante para mim. Ouvir o tema da vitória soar em Interlagos foi uma coisa muito emocionante para mim na época. E para fechar esse ciclo, eu tenho Interlagos 2008, dia 2 de novembro. A minha vida aquele dia foi do céu ao inferno em 3 curvas. Eu não estava em casa, eu tinha saído com a minha mãe. A gente estava numa amiga dela chamada Ana Maria. Era por volta das 2 da tarde, eu já tinha almoçado. E de novo, eu era uma criança muito reservada, então todo mundo tava lá brincando, se divertindo, e eu tava na sala vendo corrida. E eu lembro de chorar, cara, quando o Felipe Massa ganhou a corrida e ele tava sendo campeão. A imagem do pai do Felipe, da família do Felipe nos boxes. Eu lembro do irmão do Felipe tá lá junto com o pai, e eles totalmente felizes porque o Felipe estava sendo campeão mundial. Eu nunca tinha visto um brasileiro eu ainda nunca vi um brasileiro ser campeão mundial de Fórmula 1, então aquele momento eu tava uma felicidade que não cabia em mim, sabe? Eu era uma criança que curtia muito o esporte, que vibrava demais. Pra você ter uma ideia, eu sou São Paulino, então em 2008 eu tava muito feliz, sabe? São Paulo ganhava tudo desde 2005 e eu tava vendo um brasileiro ser campeão mundial. Eu tava muito feliz, mas o Burt falou, passou o Hamilton, porque o Hamilton passou o Timo Glock. Eu joguei toda a culpa em cima do Timo Glock, mas o Timo Glock não teve culpa nenhuma. Tava garoando, a pista tava escorregadia, o Timo tava com pneus slick, pneu de pista seca. É óbvio que ele não ia segurar o Hamilton com pneu de chuva. Então, o mérito foi tudo do Hamilton. Foi uma temporada, acho que foi a temporada que eu mais acompanhei quando eu era criança e aquilo me desestabilizou de uma forma absurda. Tanto que
De 2008 a 2018, se eu assisti 10 corridas nesse intervalo, foi muito. Eu assistia só ocasionalmente, só quando eu ligava a TV e tava passando corrida, tanto que numa dessa eu consegui acompanhar Rubinho da Brown, consegui ver a Red Bull com o Weber e Vettel, mas eu nunca acompanhei a fundo. Eu abandonei completamente o esporte por conta daquele maldito dia, cara. Foi a primeira vez que eu ouvi o tema da vitória tocar estando triste, sabe? Eu tava completamente desestabilizado aquele dia, mas são essas nuances que tornam o esporte grande como ele é. A Fórmula 1, eu já disse isso anteriormente, um esporte onde você pode torcer por esporte, não precisa torcer para um piloto, para uma federação ou para uma equipe. Você consegue torcer por esporte, e é por isso que eu sou tão fã de Fórmula 1. Bom, galera, é isso. Essas são as 6 memórias mais emblemáticas que eu tenho da Fórmula 1. Comenta aqui o que você mais gostou, o que você mais se identificou, quais são as suas principais lembranças. Não sei se você pegou a época do Senna, comenta aqui embaixo, deixa o like se você curtiu, se inscreve aí. No mais é isso, a gente se vê, valeu e falou!